Nós precisamos ser como um jardim fechado, regado e cuidado. Amém? Para o louvor do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, no nome de Jesus, declarando que Deus está aqui. E aonde o Senhor está, milagres acontecem. Nós somos curados, nós somos restaurados. Irmãos, Deus, Ele é Deus, igreja. E hoje, se nós estamos aqui, é para a glória dEle, é para louvor dEle, mas é nós que precisamos deste culto, é nós que necessitamos de estarmos aqui, buscando a face do Senhor, nos arrependendo, voltando a nossa aliança com o nosso Deus, como diz no livro de Apocalipse, que nós devemos voltar ao primeiro amor, sabe, igreja? Quando nós aceitamos a Cristo lá atrás, há 5, há 10 anos, quando nós saíamos, nós evangelizávamos aquele primeiro amor, aquele afeto que nós tínhamos para com o reino de Deus. A palavra do Senhor nos chama, nos convida para fazer isso. No livro de Apocalipse, as cartas à igreja, uma das cartas nos fala: tem algo contra ti, volte ao primeiro amor. Quem tem ouvido, em todas as cartas, nas 7 cartas, no finalzinho vai dizer: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Ouçamos o que o Senhor está falando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu creio que todos nós aqui somos o povo do Senhor, somos filhos do Senhor, e todas as vezes e todos os dias nós chamamos o Senhor pelo nome dele. Só às vezes nos falta o que? Arrependermos, nos falta humilharmos, nos falta nos convertermos. Às vezes chamamos o Senhor pelo nome, mas esquecemos de engrandecer o nome dele, de reconhecer as maravilhas que ele já fez na nossa vida. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nesta sexta-feira, quando eu falo do mover do Senhor, do sobrenatural do Senhor, quando eu tinha por volta de 5 para 6 anos de idade, e eu trago esse testemunho para a glória de Deus, para saber o Deus que Ele é maravilhoso, o Deus que Ele é grande. Aconteceu algo também na minha casa. A minha mãe, durante um período de 6 anos, ela teve 6 filhos. O primeiro dela veio a morrer, o segundo sou eu, o terceiro é minha irmã, a quarta minha outra irmã, a quinta minha outra irmã. No quinto filho, que seria a minha irmã caçula, a minha mãe teve ela, e logo em seguida, analfabeta, não foi consultar um médico para poder tomar anticoncepcional, porque na minha casa, como eu já disse para vocês, havia muita traição, havia muita briga, havia muita guerra, havia muitas coisas, e minha mãe tomou a decisão de não querer ter filho, mas da maneira errada. E ela tomou medicamento que deram para ela, anticoncepcional. E esses anticoncepcional, durante 7 dias, 7 comprimidos que ela tomou, parou nas suas trombas. Durante 7 dias fez um estrago horroroso, e ela carrega isso no corpo até os dias de hoje, até o último dia da sua vida. Então ela começou a passar mal, e foi no médico. E lá o médico fez a cirurgia, abrindo sua barriga, e quando deparou que um dos seus ovários estava todo podre, tão podre, durante 7, e os 7 comprimidos que parado ali. E ela que não queria ter filho, o médico falou: a senhora não vai mais ter filho. Era a intenção dela. E aí, aleluia, teve que fechar, colocar um dreno, de tão ruim que estava. Aí descobriu que tinha pedra na vesícula e não sei mais o que, teve que fechar, e ela andando com aquele trem, e depois voltar lá para se abrir de novo, fazer outra cirurgia. Então ela tem cicatriz horrível, a cicatriz dela, devido às lutas que ela passava, ficou cicatriz horrível em seu corpo, marca em seu corpo. E aí, nesta sexta-feira, a gente conversando no culto da irmã, Deus me trouxe esse testemunho, e eu me perguntei se naquela época, o que a gente tem que passar, irmãos, Deus sabe todas as coisas,
naquela época em que aqueles comprimidos pararam na tromba daquela mulher, chamada minha mãe, Maria Helena, por que naquele momento que o médico tirou aquelas trombas, tirou a vesícula também, tirou as pedras da vesícula, e por que ele não aproveitou, já tirou o útero dela fora também, já que ela não ia ter mais filho? Porque estava tudo ali congestionado, tudo estragado, mas ele não tirou. E 20 anos depois, 22 anos depois, a minha mãe veio ter câncer no útero. E a gente faz a pergunta, tem coisas que Deus sabia, que 20 anos da frente, ela ia passar por um tratamento rigoroso, um tratamento de muita dor, que seria um câncer nela. E mesmo assim, ela continua com o útero ainda dentro dela. Ainda veio o tratamento, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, e ela está ainda com o seu útero dentro dela. E Deus não permitiu ainda esse órgão sair de dentro dela. Então, irmão, o mesmo Deus que esteve lá atrás, no meio de todas essas adversidades, não só em si as dores, não só as lutas, não só os problemas, o mesmo Deus que esteve com ela é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O mesmo Deus que deu grandes livramentos, o mesmo Deus que curou, o mesmo Deus que libertou, até mesmo você há 10, 15 anos atrás, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Amém. O inimigo tem a tendência de nos fazer esquecer dos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado, dos grandes livramentos que o Senhor tem nos feito na nossa vida. E nós não podemos deixar isso. E as lutas que passamos no passado não é para fazer nós retroceder, mas é para fazer nós avançar e acreditar que há um Deus ainda, que nós chamamos pelo nome e que nos atende, que nos protege, que nos cura, que nos dá libertação, igreja. Então, em nome de Jesus, não tenha dúvida do poder de Deus. Não deixe a luta de hoje anular o que Deus já fez lá atrás na tua vida. Não deixe a adversidade de hoje anular o Deus poderoso que esteve com Abraão, que esteve com Isaac, que esteve com Elias. Não vamos permitir que o nosso Deus, que as nossas lutas, nos anule o poder do nosso Deus, porque Ele continua sendo Deus. Na palavra do Senhor, Tiago, o nosso Deus, Ele não tem variações. Lá em Tiago vai dizer isso. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. E Ele está aqui. O mesmo Deus que falou com Salomão é o mesmo Deus que fala comigo e com você nesta noite. Glória a Deus. Amém? Eu vou sair daqui na certeza, como eu disse para a senhora, minha mãe, eu falei assim, isso é para a senhora saber o quanto Deus ama a senhora, o quanto Deus está com a senhora. Aleluia. E o nosso passado, irmão, só serve para uma coisa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Minha mãe não teve ainda a oportunidade de testemunhar a glória do Senhor. E se Deus me dá fôlego de vida, eu vou testemunhar do Deus que nós servimos, que mesmo na nossa ignorância, Ele sempre cuidou de nós. Mesmo nas nossas fraquezas, Deus também sabia que nós ia falhar. Ele cuidou de nossa casa, Ele cuidou da nossa vida. E Ele é o mesmo Deus que me trouxe para essa cidade. Ele é o mesmo Deus que me usa nesta noite. Ele é o mesmo Deus que te trouxe aqui, igreja. E eu não tenho dúvida que há um mover sobrenatural de Deus dentro dessa casa. Eu não tenho dúvida que Deus tem planos lindos para essa casa, que é você, que chama Ele pelo nome. Eu não tenho dúvida disso, porque o mesmo Deus que cuidou de mim, que cuidou da minha família, que cuidou da minha casa, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, que cuida de você, que cuida da sua família. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Eu sei que cada um de nós temos nosso testemunho. E eu sei que no tempo certo você vai testemunhar da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. É muitas lutas, sim, é muitas